Paz e bem, salve Maria Imaculada! É uma grande alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje comentado, desta quarta-feira, dia 27 de janeiro. E quero já te convidar para se inscrever aqui no canal Parábolas de Fé, para curtir aqui este vídeo e deixar o seu comentário. O Evangelho de hoje é segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos agora refletir, meditar juntos este Santo Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 27 de janeiro, onde Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Jesus sempre querendo transformar o nosso modo de enxergar as coisas, de perceber as coisas à nossa volta com este olhar da fé. Nos fala em parábolas para que a gente possa enxergar a nossa volta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e leve esta parábola para a nossa vida, fazendo um exame de consciência. Como é que nós estamos agindo perante a palavra de Deus? Perceba que uma multidão muito grande se reuniu em volta dele. Eram muitas pessoas que estavam indo até Jesus, estavam aos pés de Jesus, o escutando, e Jesus entrou numa barca e, enquanto a multidão permanecia ali junto às margens na praia, ele ensinava muitas coisas em parábolas. E aí ele disse o seguinte: olha, escutai.
né? Primeira palavra que ele disse antes de começar a contar a parábola, ele disse: escutai. Como é importante estarmos com esses ouvidos atentos, com o coração aberto para escutar a palavra de Deus, para escutar o Evangelho, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e perceber, né, ter esta sensibilidade de perceber essa voz que fala no silêncio do nosso coração, nos instruindo, como que uma voz da consciência dizendo: olha, não é bom ir por esse caminho, viu? Mas às vezes a gente abafa essa voz: não, eu quero curtir minha vida, eu quero seguir assim, assado, deixa eu curtir. É a voz de Deus que fala ao nosso coração, nos direcionando. Será que estamos escutando? Jesus fala: escutai. O mundo grita à nossa volta com tantas informações, notícias, prazeres mundanos, riquezas, promessas de alegria, de poder, de prazer, de realização. E a gente tem que ter essa sensibilidade de escutar uma voz calma, silenciosa, que fala ao nosso coração como uma brisa leve, suave, que vem trazer o verdadeiro caminho, que vem trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. E temos que acolher essa voz. Porque perceba, o Evangelho de hoje, esta parábola, nos fala que a semente, esse semeador que saiu a semear, ele lançou as sementes. As sementes eram todas iguais. Não tinha uma semente melhor do que a outra. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela chega em todos os corações, né? Igual, é a mesma mensagem, é a mesma palavra, mas o terreno que a acolhe pode ser diferente. E aí a gente faz o nosso exame de consciência. Como é que nós estamos preparando o terreno do nosso coração? Ou seja, como é que nós estamos acolhendo essa palavra, essa semente? Com bons olhos, com atenção, com esperança, com alegria, criando raízes e buscar nos aprofundarmos mais na palavra de Deus para criarmos raízes profundas e ficarmos firmes em nossa fé quando vier a tribulação, quando vierem as dificuldades. Porque nos fala aqui a parábola, né, que são coisas que podem acontecer, né? Jesus explicando aqui que aqueles que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada, ou seja, cada um de nós. A palavra é lançada no nosso coração, essa semente é lançada. E como é que nós estamos escutando? Porque em alguns chega logo Satanás e tira a palavra que foi semeada, né? A gente não buscou trazer essa palavra para o nosso interior, para o nosso coração, para que a gente possa meditá-la melhor, absorvê-la melhor. Ela ficou meio que na superfície e o que fez? Satanás a levou embora. Ele tira a palavra que foi semeada. Os que receberam a semente em terreno pedregoso, ou seja, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, né? Acham bonito, nossa, que belíssima palavra. Até me emocionei, olha, até me arrepiei aqui com esta palavra, mas não tem raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, eles desistem. Claro, é bonito, a palavra de Deus é bonita, ela nos emociona, nos enche de alegria, mas não é só isso. Temos que criar raiz em nós mesmos, temos que absorver esta palavra e ir criando raízes. E a raiz, ela é criada de um dia para o outro, né? Na próxima hora eu já vou estar com raízes fortes. Não, né? É no dia a dia, é com o passar do tempo, é se alimentando desta seiva, né? Desse terreno que a gente vai buscando cada vez mais, né? A raiz, ela vai se aprofundando mais para pegar ali os nutrientes do solo. É dessa maneira, cada dia nós temos que nos aprofundar mais para buscar esta palavra de Deus, que é vida, é salvação. E se a gente não
querer buscar, a raiz vai ficando atrofiada e quando vem a perseguição, o que acontece, né? Nós não temos raízes, nós desistimos do caminho. Não dá, isso daí não é para mim não, é muito difícil, o desafio é muito grande, até certo ponto eu consigo, mas quando Jesus fala para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, aí não dá. A gente não tem raízes profundas. E o que acontece também com outras pessoas que recebem a semente entre os espinhos. São aquelas pessoas sim que ouvem a palavra, mas estão com tantas preocupações, as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, tantos desejos mundanos que vão nos afastando da palavra de Deus. E o que acontece? A palavra vai sendo sufocada em nossa vida, porque a gente está se alimentando de tantos nutrientes ruins, que aí a gente não desenvolve, não tem como render frutos. Vamos buscar somente o bem, a palavra de Deus. O que for ruim, claro, chega a nós, mas a gente não tem que ficar guardando não. Entra pelo um ouvido, sai pelo outro, e vamos fazer com que a palavra de Deus entre em nosso ouvido, chegue ao nosso coração, adentre a nossa alma e a gente já coloque em prática. Para quê? Para render frutos. Porque aqueles que recebem a semente em terreno bom são aqueles que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Ou seja, viram obras, né? A gente coloca a palavra de Deus em prática no nosso dia a dia, 30, 60, 100 por um. Muitos frutos vão rendendo, porque nós temos essa docilidade no coração de acolher bem a palavra de Deus. Então que hoje a gente possa fazer um exame de consciência, né? E será que nós estamos agindo da melhor maneira quando ouvimos a palavra de Deus? Será que estamos com este terreno apropriado, bom para acolher a palavra? Será que estamos ouvindo com atenção e querendo buscar mais nutrientes, mais nos aprofundar na palavra, criando raízes mais profundas? Então busque sim com esta intenção de criar raízes profundas na fé em Cristo Jesus. E se você gostou deste vídeo, deixe um joinha, deixe um like aqui no YouTube, deixe o seu comentário e se inscreva em nosso canal. Que Deus te abençoe por intercessão de nossa Mãe Maria. Salve Maria Imaculada!